pessoal, na última semana, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina realizou uma audiência pública para tratar do BPC-Loas e do auxílio inclusão. Uma audiência aí que teve uma iniciativa do meu amigo Paulo Suldovski, lá da FECAM de Santa Catarina. E nessa audiência a gente teve algumas manifestações bem interessantes em relação à questão do BPC-Loas. Nós publicamos essa audiência aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar um card também para quem quiser assistir toda a audiência. Tivemos a presença de um diretor lá do Ministério da Cidadania, que trouxe algumas colocações do lado do governo federal. Tínhamos também o superintendente do INSS em Santa Catarina e servidores e pessoas aí que lidam diariamente, advogadas também que lidam com as questões atinentes ao benefício de prestação continuada. Quero destacar aqui uma fala que foi muito interessante de uma socióloga que estava presente na audiência. Inclusive, ela trouxe um estudo muito interessante aí que ela realizou relativo ao INSS, ao atendimento do INSS, e ela teve a oportunidade de fazer uma reflexão crítica muito interessante em relação à situação atual do INSS, do BPC-Loas. Essa socióloga, ela se chama Edivane, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Deixem comentários, digam o que acharam da fala dela, nos contem aí da sua situação aí, você que é beneficiário do BPC-Loas, que tem filho, tem parentes com BPC-Loas aí. Solta a fala aí da Edivane. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Edivane, eu sou assistente social de formação, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, sou uma mulher de 38 anos, cabelos castanhos, de corte médio, pele clara, olhos claros. Hoje eu estou vestindo uma calça jeans, um casaco marrom e uma blusa de lã branca. E, enfim, depois dessa breve autodescrição, né, a gente tem dificuldade de lidar com as questões ativas à acessibilidade, à diferença na nossa sociedade, né? Então, por isso, as autodescrições são bem breves e as nossas dificuldades de lidar com essas questões aí perpassam a nossa vida cotidiana, né? Então, me passaram uma tarefa aqui hoje que era para tentar fazer um contraponto aí, tentar fazer um fechamento a partir das falas que a gente trouxe hoje aqui, a gente teve hoje aqui com a mesa, né? Quero cumprimentar a deputada por estar presidindo a mesa, todos os presentes pelas falas, e dizer que eu estou falando aqui hoje do lugar da academia, mas não só, né? O lugar da academia, o lugar da pesquisa, o lugar do ensino. Mas eu também tenho uma experiência de 10 anos como assistente social do INSS. Eu saí do INSS em 2019, então é um chão que eu conheço e é um chão que eu pesquiso, né? E isso me traz possibilidade de fazer algumas análises. Eu tenho um contato a partir de 2019, quando eu saio, muita coisa se modifica no INSS, mas por conta das pesquisas eu continuo muito presente, né? A Previdência continua muito presente na minha vida, também é a disciplina que eu ministro em sala de aula, né? Hoje eu realizo, junto com outras colegas professores, junto de uma equipe de pesquisa com profissionais, uma pesquisa que chama O Impacto do INSS Digital junto aos servidores, à rede socioassistencial e aos usuários e segurados da Previdência Social. E essa pesquisa, que está em andamento no momento, né, que vai abordar aqui, a princípio, a realidade de Santa Catarina, levanta várias questões, né? Eu acho que muitas delas foram trazidas hoje, foram mencionadas nessa mesa hoje. E eu vejo que duas questões de todas as falas aqui acabam se sobressaindo. Uma delas são as alterações que a gente teve recentemente na legislação, que alteraram a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, e que trouxeram impacto no BPC, no benefício de prestação continuada, no seu processo aí de concessão na legislação, e também na regulamentação do auxílio inclusão, né? Então, queria traçar primeiro algumas considerações nesse sentido e depois eu vou me deter para falar um pouquinho sobre o que foi mencionado em relação à gestão e à operacionalização do BPC e do auxílio inclusão pelo INSS, né?
Enfim, em relação a essas alterações mais recentes que a gente teve na legislação, o que me chama a atenção, assim, acho que a gente tem falas aqui, acho que o espaço da universidade é esse também do contraponto, né? Que a gente teve uma regulamentação bastante tardia desse direito ao auxílio inclusão, né? Vamos lembrar que a lei brasileira de inclusão coloca a previsão desse benefício, que precisaria de uma outra legislação para ser regulamentado lá em 2015. E, na minha percepção de pesquisadora, e de pessoa que trabalhou diretamente com pessoas com deficiência, e que faz pesquisa até hoje com essas pessoas e com outros atendidos pelo INSS, essa regulamentação se deu de uma forma bastante rebaixada. O que eu quero dizer com rebaixada? Na Lei Brasileira de Inclusão, a gente não tinha uma determinação de valor, tampouco se dizia quais eram os critérios mais específicos a que deveria se seguir para se dar a garantia desse benefício às pessoas com deficiência. E aí a gente vê que a gente vai ter um benefício, que vai ser concedido no valor de meio salário mínimo a partir dessa legislação que sai, aí é 14.176. A gente vai ter critérios de renda bastante restritos ao BPC. Então, quem é esse público que se beneficia e que vai se beneficiar desse benefício de auxílio inclusão? A gente precisa ter em mente, acho que foi a Luciana que aborda essa questão, que custa muito caro ser pessoa com deficiência nessa sociedade, E custa caro em relação a condições subjetivas da vida, das dificuldades, da discriminação, da falta de acessibilidade, de todas essas questões, e custa caro materialmente, tendo em vista que a gente tem uma insuficiência das políticas públicas para atender essa população. E eu acho que, muito embora se tente, em muitos momentos, dizer que muitos progressos foram feitos, e que muitos avanços a gente já teve, a gente está muito longe de ofertar condições de igualdade para pessoas com deficiência, e que a deficiência seja respeitada, e que os cidadãos, as pessoas com deficiência, tenham, de fato, o respeito que merecem dentro da nossa sociabilidade, dentro da nossa sociedade, enfim, então, acho que sobre o auxílio inclusão eu gostaria de trazer esses contrapontos para a gente pensar um pouquinho. É inegável que ele é um benefício necessário, esperado, importante, mas que ele precisa ser visto a partir de todos esses elementos, do lugar onde as pessoas com deficiência ocupam na nossa sociedade, e das restrições que tem para acessar, de fato, o mercado de trabalho e acessar todos os demais espaços dentro da nossa sociedade, Eu gosto sempre de contar uma história. Eu trabalhava numa instituição, trabalhei por 10 anos, que atende majoritariamente pessoas com deficiência, pessoas com alguma incapacidade, seja temporária ou permanente, relativas à saúde, a um acidente, pessoas idosas, mulheres, gestantes, que frequentam aí cotidianamente a instituição. E o INSS é uma instituição que não tem acessibilidade para pessoas com deficiência. Salvo algum espaço que eu desconheça, nós não temos intérprete nos atendimentos. Isso nos causava, inclusive, muitos transtornos cotidianos ali no atendimento presencial, muitos constrangimentos. E se nós, como profissionais, ficávamos constrangidos com esse tipo de situação, vocês imaginem o que é ser uma pessoa surda, estar no INSS e ter que se comunicar por Libras e ter que ser representado por alguém como se não tivesse voz. E fora as barreiras que estão postas aí, que são físicas, escadas para pessoas com deficiência subirem, e sem rampa, sem acessibilidade, enfim, essas são só uma das muitas questões. Então, se o INSS, que é o INSS, e que é uma instituição que tem essa finalidade, não tem acessibilidade, o que esperar do restante dessa sociedade? E essa é a realidade que as pessoas com deficiência encontram todos os dias da sua vida, junto das suas famílias, que são responsabilizadas por dar conta do que as políticas públicas e o que o Estado não consegue ofertar, não consegue oferecer. Sobre o auxílio inclusão, então, seriam mais ou menos esses pontos. E sobre o BPC, eu igualmente gostaria de trazer algumas questões aí, também fazendo um contraponto, uma crítica à regulamentação que a gente teve dessa legislação, porque ela, em grande medida, vai contrariar o que o STF vai decidir em relação ao critério de renda. Ora, se temos uma decisão do STF que diz
que nós estamos desrespeitando a Constituição quando estabelecemos um critério que fere a dignidade da pessoa humana, que é o critério de 1/4. Vocês sabem quanto é 1/4 de renda? É 1/4 de salário mínimo. Vocês sabem, vocês vão todos os dias ao mercado, vocês pagam aluguel, e as pessoas com deficiência também, as suas famílias também. E como se vive? Que dignidade se mantém com esse salário e com esse critério de renda? E aí a gente tinha a possibilidade, antes dessa modificação na legislação, por conta da ACP, de elaborarmos pareceres sociais, enquanto assistentes sociais do INSS, que permitiam a concessão e a relativização desse critério de renda mediante as necessidades das pessoas com deficiência e as pessoas idosas que atendíamos, né? A gente percebe que essa legislação acabou por engessar e desvirtuar o que a STF preconizava como uma ampliação do acesso. Porque hoje a gente continua tendo o mesmo critério de renda, né? Então ele não subiu para meio salário mínimo, isso é importante que se diga, e que ele é possível ser flexibilizado mediante uma série de exigências que muitas vezes as pessoas com deficiência e suas famílias não têm como atender. Então, critérios aí relacionados a apresentar notas de medicação, enfim. E assim, a gente sabe que, e foi comentado aqui também, que as necessidades de uma pessoa com deficiência não são só de medicação, de fisioterapia, de atendimento médico, né? Elas são pessoas que têm necessidades como todos nós. E aí a gente considera, né? Considerando essas necessidades e as dificuldades de acesso e as dificuldades que uma pessoa com deficiência enfrenta dentro da nossa sociedade, a gente considera que essa legislação, essas alterações do BPC acabaram por engessar e dificultar, ao invés de fazer o que deveriam, que era o contrário, né? Ampliar o acesso aí ao benefício, colocando uma série de exigências que, dentro da sua operacionalização, são muito difíceis para que pessoas com deficiência e suas famílias possam atender. De igual forma, eu falo agora, né, me voltando um pouco mais aí para a questão da segunda parte aí, que foi mais mencionada, que diz respeito ao atendimento do INSS, né? Eu tenho os colegas aí, que já foram meus colegas aí de INSS, muito provavelmente, no Ministério da Cidadania e o INSS, você é servidor do INSS, né? Temos outras servidoras do INSS aqui presentes, e a gente sabe a modificação que essa instituição vem passando desde 2017, em especial a partir de 2019. Os colegas do INSS que atuaram na ponta, nas agências, sabem quem é o público do INSS. Os dados que a gente tem também revelam quem é o público do INSS, os dados da própria Previdência Social. Então, a gente tem mais de 70% dos beneficiários do INSS sendo beneficiários de benefícios no valor de salário mínimo. O que significa isso? Quem é esse público? São pessoas com baixa escolaridade, com dificuldade de acesso à internet e de acesso à tecnologia. Aí o colega menciona na sua fala uma questão relacionada que hoje todo mundo tem um celular, né? E eu vou usar um exemplo bem caseiro, assim, até de uma maneira bastante informal para quem é da academia, para me fazer bastante clara. Eu tenho uma mãe e ela tem 63 anos. A gente deu de presente para ela um smartphone. Ela tem um smartphone. Ela precisou fazer o pedido dela de benefício no INSS. Ela não tem nenhuma possibilidade de operacionalizar o meu INSS, esse aplicativo, sozinha. Então, sim, e aí eu digo para o colega, esses benefícios eles estão sendo requeridos pela via do meu INSS, pelo 135, porque o INSS não oferta outra possibilidade de atendimento. Então, as pessoas são obrigadas a fazer seu requerimento por ali, e aí, frequentemente, o que tem acontecido? Elas vão procurar um atravessador e vão pagar por esse serviço que antes era prestado pelo INSS, que deveria continuar. Ninguém aqui é contra a tecnologia, né, gente? Todo mundo aqui é favorável que a tecnologia favoreça e que as coisas sejam facilitadas, que a gente consiga acessar, desde que isso não crie um impeditivo para que as pessoas, mais barreiras para que as pessoas possam acessar o seu direito, que é o que tem acontecido. Então, essas pessoas estão fazendo esses pedidos com a ajuda ou de familiares, na melhor das hipóteses, ou de um atravessador, ou tem sobrecarregado as equipes da proteção social básica, da assistência social, fazendo, hoje, do CRAS, um postinho avançado de atendimento do INSS, gente. Então, falando de uma maneira muito informal com vocês, né, para que a gente possa, de fato, a todos aqui, a gente possa se compreender, é isso que tem acontecido. Então, tem muitos esforços, muitas questões aí, mas a grande questão está:
Por que não, se temos um número insuficiente de servidores, realizarmos um concurso público? Já tem vários órgãos de controle que têm apontado a necessidade e a emergência que a gente acione, enfim, todas as instâncias e que isso seja uma prioridade da gestão, que a gente tenha concurso público para suprir, e que a gente possa, de fato, ter as pessoas com deficiência, as pessoas com incapacidade, as pessoas que são seguradas do INSS, verdadeiramente atendidas, como merecem ser atendidas, e como, enfim, como cidadãos brasileiros contribuintes do Fundo Público de Seguridade Social que fazem jus. Eu passei do meu tempo, aí eu não sei se, enfim, acho que eu encerro por aqui. Eu acho que esse espaço é um espaço muito importante para que a gente possa conversar e debater seriamente sobre essas questões, mas a gente precisa tocar na realidade. E a gente precisa falar da realidade. Por exemplo, esse termo de ajuste de conduta que foi feito, e foi feito aí com órgãos de controle junto do STF, Eu conheço todas as agências aqui da região e conheço os profissionais que atuam nessas agências da região. E sei que não tem esse atendimento que você menciona, colega, de que, no momento que a pessoa vai até o CRAS, se ela não tiver possibilidade de ser atendida, ela vai ser atendida na agência. E eu sei que isso não está acontecendo. Então, a gente precisa conversar, não a partir da abstração, mas de dados concretos que são postos pela realidade. Aqui eu falo da realidade catarinense, a gente está aqui com a Janice, que é uma pessoa super importante aqui no Estado, da frente da FECAM, que conhece os municípios e a realidade dos municípios como ninguém. E essa é a realidade. A gente precisa falar do chão, da realidade, porque é nesse chão e nessa realidade que as pessoas com deficiência estão e vivem as suas dificuldades cotidianas. Muito obrigada.